Vamos falar hoje um pouco mais sobre a polêmica das ações do Banco do Brasil. A maioria das casas de análise e analistas estão cortando as indicações para as ações do Banco do Brasil. E milhares de pessoas estão vendendo em massa as suas ações do Banco do Brasil. Será que é mesmo para vender? Será que é o momento de comprar mais? Será que o Banco do Brasil vai quebrar? Hoje eu vou falar para você se eu vou vender as minhas ações do Banco do Brasil ou se eu vou comprar ainda mais para aproveitar essa queda e esse momento onde o Banco do Brasil está aí abaixo dos R$20. E a primeira pergunta que você deve estar se fazendo, se você não é um especialista do mercado, está começando a investir, ou apertou um botão e botou no Banco do Brasil e viu caindo, é a gente entender quanto que caiu o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Só para você ter uma ideia, ó, nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 21,58%. 21,58%. E aí, se a gente for ver, ó, começou a queda aqui, dia 14, dia 15 de maio. E essa queda aqui foi brusca. Foi mais ou menos quando o Banco do Brasil divulgou os resultados do último trimestre. E nesse momento aqui, teve literalmente um ponto que fez essa virada e muita gente vender. Quando eu falo muita gente, são pessoas físicas, mas inicialmente são grandes fundos. Dá uma olhada nessa reportagem. Inadimplência do agronegócio afeta lucro e leva Banco do Brasil a reforçar a gestão de risco de crédito. Relatório do Banco do Brasil apontou 3% dos financiamentos para o setor em atraso só no primeiro trimestre. Essa é uma reportagem do dia 27 de maio. Então vê que casa com a data em que teve aquela queda, por quê? Essa reportagem saiu depois da divulgação de resultado. Então o principal ponto que afetou o Banco do Brasil nessa queda inicial foi esse aumento na inadimplência. Só que quando a gente fala de aumento de inadimplência, primeiro, isso não é bom para os bancos, né? Porque são movidos a emprestar dinheiro, mas existe uma coisa chamada índice de Basileia, tá? Renan, o que é esse tal de índice de Basileia? Como que funciona isso? Então, se você não sabe o que é índice de Basileia, ele é um índice utilizado principalmente para mostrar a solidez financeira de um banco. Então, ele é um indicador que a gente analisa sempre que a gente vai fazer uma análise de um banco. Então, o índice de Basileia é um indicador usado para medir a solidez financeira de um banco. E aí, ali, ele mostra se o banco tem capital suficiente para suportar os riscos das suas operações ou não. E o Banco Central, ele exige que os bancos brasileiros mantenham pelo menos 10,5%, ou seja, 10,5% de índice de Basileia. Se ficar abaixo disso, o Banco Central pode punir os bancos, né, que estão abaixo. Inclusive, o banco pode ter restrições para operar ou precisar aumentar o capital. Então, como a gente pode dar uma olhada, aqui eu trouxe o índice de Basileia do Banco do Brasil, tá? E aqui, olha que interessante, ele compara com a média do setor. Então, o índice de Basileia do Banco do Brasil, ele vem aqui, ó, lá em 2020, ó, super alto, 21,20, enquanto que a média do setor, ou seja, a média dos bancos era de 15. E aí, conforme vai passando o tempo, ó, ele vai caindo, ao ponto de ele ficou abaixo da média do setor, tá? Só que, lembra, qual que é a referência que o Banco Central determina? 10,5, não pode ficar abaixo de 10,5. E hoje, o Banco do Brasil, essa linha vermelha, ele está em 14,14, muito próximo dos 14,85 da média do setor, média bancária. Então, 14,14% de índice de Basileia, tá bom. Ainda é um banco com muita solidez. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, o que aconteceu? Muitas pessoas venderam Banco do Brasil, e quando eu falo muitas pessoas, principalmente fundos, por quê? Vou te mostrar aqui uma coisa, talvez você não tenha percebido. Olha que coisa interessante. Estou aqui com a cotação do Banco Bradesco. No mesmo mês de maio, ele deu uma subida muito brusca de um dia para o outro. 15,67%. O que isso mostra? Muitos fundos, que é quem movimenta muito dinheiro, estavam apostando mais em Banco Bradesco do que no Banco do Brasil. E eles estavam aguardando, talvez, o Banco do Brasil soltar resultado, que foi um pouquinho depois, que foi ali, aqui, quando foi a queda. Então, o que aconteceu? Essa queda aqui, ó, que até hoje está em 32,82%, os fundos eles precisam, é um setor perene, banco. Então, se o Banco do Brasil não gerou o resultado que o mercado estava esperando, aumentou a inadimplência e o Bradesco está com os resultados favoráveis, eles só mudam o dinheiro de um banco para o outro. Então, basicamente, isso aqui aconteceu demais. Você pode ver aqui, ó, enquanto o Banco do Brasil caiu, o Bradesco subiu praticamente a mesma coisa, praticamente. Então, o dinheiro mudou de banco, vamos pensar assim, tá? Tá bom, Renan, legal. Mas olha que interessante, só nesse mês teve uma subida de 5,92% do Banco do Brasil. Então isso aqui é um ponto interessante. Outro ponto interessante para a gente analisar são os indicadores do Banco do Brasil. A gente tem aqui, ó, um PL de 4,53, que é o preço sobre o lucro. Isso aqui basicamente mostra em quantos anos
você vai receber o teu dinheiro de volta só com a distribuição dos lucros. Isso aqui é muito bom. Você tem uma ideia? O normal para a gente fazer uma análise é 15 vezes, por exemplo. É um PL de 15. Então isso aqui está muito bom. Por quê? Porque o Banco do Brasil paga excelentes dividendos. 12,24% ao ano só de distribuição de lucro. E aí, isso aqui não importa se deu uma queda, você está negativo no preço da ação, você vai receber os dividendos pela quantidade de ações que você tem. A diferença é se você comprou mais caro ou mais barato aquela ação, ok? E aí, uma outra coisa interessante, muita gente pensa assim, pô, mas a inadimplência aumentou, então o Banco do Brasil está ruim. Mas ele continuou dando lucro. E quando a gente olha aqui, ó, o lucro líquido até o momento está de 4,177 bilhões. 4 bi só no primeiro trimestre de 2025. E aqui tem um ponto importante. Renan, então você está dizendo que é uma boa oportunidade para a gente comprar mais? Calma. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa reportagem saiu no dia 11 de abril, tá? XP eleva preço-alvo do Banco do Brasil para R$ 41. Ao ver alta potencial de 49%. A ação está barata. E aqui, ó, nesse momento o Banco do Brasil estava em 27,80. Aqui, ó, você pode ver aqui, 11 de abril, 27,80. E ele estava prevendo 41. Beleza. Depois, isso aqui de 2024, setembro de 2024, quase um ano atrás. Banco do Brasil, 5 pontos que reforçam o otimismo com o Banco do Brasil, segundo Morgan Stanley. Então, olha que coisa interessante. Ele fala aqui, ó, foi marcado pela reafirmação de projeções positivas para 2025, com destaque para manutenção de ROI de cerca de 20%. Então, até aí, todo mundo apostando em Banco do Brasil. A gente pode ver aqui, ó, 27 de setembro de 2024, 27,25. Em junho, saiu essa reportagem, junho de 2025. XP reduz recomendação do Banco do Brasil para neutro após resultados do primeiro trimestre. Ou seja, neutro é um aguarda, nem compra nem vende. O resultado sai ruim, nem compra nem vende. Isso em junho, por causa do resultado. Beleza. Aí, quando a gente olha aqui, ó, dia 1º de agosto de 2025, ações do Banco do Brasil desabam e BTG vê risco estrutural. O BTG cortou as estimativas para o banco e fez alertas para riscos considerados estruturais. Ações caem mais de 30% desde maio. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Existe muita tendência de mídia. Então, muitas pessoas elas são movidas pela emoção, pelo que ela vê na mídia, pelo que ela vê no movimento das ações. Só que, qual que é a estrutura que eu utilizo aqui para ensinar aos meus alunos? É uma análise fundamentalista. A análise fundamentalista é aquela análise onde você vai olhar os fundamentos daquela empresa e não só o preço daquela empresa, a variação dela. Porque está muito claro que um banco que é lá da época de Dom Pedro, como que ele vai quebrar? Não quebra. Quebrar não quebra. Renan, então você está falando que é bom. Eu não estou aqui defendendo o Banco do Brasil. Eu tenho o Banco do Brasil na carteira, eu tenho uma posição bem bacana nela. Mas o movimento que eu estou fazendo agora é de segura um pouquinho a onda. Aguarda. Eu não estou vendendo nem comprando. Mas eu quero trazer uma clareza para vocês pararem um pouco de só olhar coisas tendenciosas, porque muitas dessas reportagens, elas fazem você girar a tua carteira. E é o que é um movimento de muitas corretoras querem que você faça. Renan, o momento de comprar agora, é o momento de vender, é o momento de aguardar. Existem vários outros ativos tão bons quanto que você pode estar utilizando agora. Então, vou te falar agora o que eu tenho feito e o que eu tenho orientado os meus alunos investidores de Profit. Basicamente esperar esse momento. Por que esperar esse momento? Bem, no primeiro trimestre, teve esse aumento na inadimplência do agronegócio. Beleza. Para o próximo trimestre, já se sabe que aumentou ainda mais. Então vai cair mais Banco do Brasil. Mas ainda assim, eu vejo com bons olhos. Então pensa no seguinte, você vai ter a oportunidade de comprar Banco do Brasil por 19, 18, a mínima dela foi aqui, ó, 18,42. E que se cair mais, você pode comprar Banco do Brasil a R$17. Se a gente for olhar isso aqui, ó, nos últimos 5 anos, ele estava a R$17, mais ou menos aqui, ó, em 2023. E eu lembro que quando eu coloquei Banco do Brasil na carteira, muita gente falou que já estava caro, porque ela já veio crescendo. E olha só o quanto ela valorizou desde lá. 62, praticamente 60%, 62%. Aí na queda, os dividendos continuam. Se você tá com preço médio bom, você pode realizar um lucro, beleza? Mas se você está no negativo, não precisa realizar o prejuízo. Eu quero te deixar tranquilo em relação a isso. Ah, eu tenho bola de cristal? Não. Mas se você tem uma visão de longo prazo, você vai aproveitar esse momento. Não vai comprar, vai acompanhar, mas você vai aproveitar o preço dela quando o mercado parar de sangrar ela. E quando isso vai acontecer? Quando ela voltar a gerar resultado melhor. É fato. O mercado ele segue o que a empresa está mostrando de resultado. Só que os resultados do Banco do Brasil ainda não estão em níveis desesperadores. Só que as reportagens mostram isso. Quantos alunos nossos estão preocupados de estar fazendo sala de operação, SOS,
urgente para ajudar a galera. Então eu quero te tranquilizar. Se você tem Banco do Brasil, é uma empresa de longo prazo, paga bons dividendos, você vai continuar recebendo dividendos, não precisa se preocupar. Se você está com preço médio alto e quer realizar o lucro, pode fazer, não tem problema. Eu não estou realizando o lucro, mas se cair mais, eu estou comprando mais. Mas agora eu não estou comprando, estou esperando, porque deve ter mais uma queda. Depois eu vou acompanhando e aí eu vou aportando para comprar bem mais barato. Então o Banco do Brasil continua sendo uma ótima empresa para se investir e que paga ótimos dividendos. Em breve, nós teremos uma notícia maravilhosa para poder aproveitar essa baita empresa sendo negociada muito barata, que é o que a gente chama de Vol Invest. Você encontrar boas empresas que estão com preço muito barato, sabe? E é nessa hora que muitos, se souberem investir, vão fazer muito dinheiro. Inclusive, Banco do Brasil é uma das minhas top 5 ações que mais me pagaram dividendos em 2025, pra você ter uma ideia. E se você quiser saber quais são as outras 4, eu vou deixar de presente para vocês um e-book com essas 5 ações da minha carteira que mais me pagaram dividendos. Vai ser um presente para você. O link está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. É uma experiência legal você pegar, analisar, ver quais são as ações, se tem na tua carteira, se não tem, ver se tá boa, se não tá. E comenta aqui embaixo quais foram as ações que mais te pagaram dividendos em 2025. O que você está pensando sobre o Banco do Brasil? Fez sentido esse vídeo para você? Se fez sentido, comenta aqui e compartilha com seus amigos. Qual que é a tua opinião? Você curte Banco do Brasil? Não curte? Tá no momento de compra, de venda ou de aguarda? Qual a tua opinião? Porque aqui o objetivo é trazer a minha visão, mas eu quero saber a sua também. E se eu conseguir contribuir com você, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, não esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like, encaminha com as pessoas. E ó, aqui eu te ensino a ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Vai lá, baixa o teu e-book aí com as 5 melhores ações que mais me pagaram dividendos em 2025. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família e até o próximo vídeo. Bora evoluir!